Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu me chamo Valdirene, sou empreendedora de uma loja de roupas feminina e no vídeo de hoje, o nosso tema de hoje, vou falar as minhas despesas fixas, Quanto eu gasto mensalmente morando sozinha. Essa é uma realidade brasileira, um tema bem interessante, Que não é fácil de viver, você viver com salário. Eu recebo, o que eu consigo tirar da loja mensalmente é R$ 1.300, O certo mesmo que eu consigo tirar, às vezes eu tiro 1.500, mas o mais certo mesmo é 1.300. Às vezes, meses apertado, eu tiro até menos, gente. Mas 1.300 é a faixa mesmo mais certa mensalmente que eu consigo tirar. E eu vivo com esse valor mensalmente. Então, fiquem ligadinhos que nesse vídeo eu vou contar pra vocês as minhas despesas fixas, que faça chuva ou faça sol, mensalmente, todo mês eu tenho que pagar. Então, se você tá interessada, venha comigo assistir o vídeo. Então, gente, como eu falei pra vocês, o meu salário hoje é em torno de R$ 1.300, Eu mesma aqui me pago, Porque eu mesma trabalho pra mim e esse é o valor que eu tenho mensalmente. Tem mês que eu consigo até tirar menos, gente, até menos. E eu sobrevivo com isso daí. Então, eu dou meu jeito, eu me organizo, nem que eu diminua no mercado, diminua no verdurão, mas as minhas despesas fixas, todo mês, eu tenho que pagar. Eu dou meus pulos, tá? Eu dou meu jeito. Mas esse é o meu salário mesmo, R$ 1.300, que é o que eu tenho mensalmente. E, assim, eu fui casada há 14 anos, Há 14 anos, aí hoje eu sou divorciada, Eu me separei e a casa que a gente tinha, a gente vendeu para poder dividir. Hoje, há quase 2 anos, vai fazer 2 anos que eu moro sozinha. Eu moro na kitnet de aluguel e tenho minhas despesas de aluguel, água, luz, internet, empréstimo, pago empréstimo também, mercado, verdurão. Isso são as minhas despesas fixas. Todo mês, faça chuva, faça sol, eu tenho que bancar essas despesas, E eu coloquei aqui não por ordem de prioridade, Porque tudo que tá aqui é prioridade. Eu tenho que pagar mensalmente, E a primeira coisa que eu pago mensalmente é o aluguel. O aluguel da minha kitnet, Que eu moro na kitnet, a kitnet não é cara, eu acho até barata, por sinal, a kitnet que eu moro, mas ela não é forrada, ela tem cerâmica, mas cerâmica mais antiga, não tem um bom acabamento, mas é uma kitnet que me serve muito, é muito bom, é útil pra mim, Tem uma sala, uma cozinha, 2 quartos, uma lavanderia e um banheiro. E não tem garagem, Assim, tem e não tem ao mesmo tempo, porque como é uma kitnet, são 4 no mesmo, como é que eu vou dizer? No mesmo condomínio, vamos dizer assim, Então, assim, fica tipo uma garagem para todas, São 4 kitnets, A minha é a 3, é a terceira. Então, eu não considero muito que tenha garagem, tanto que eu ando mais de moto e minha moto eu não deixo lá fora, eu guardo dentro da minha sala, E então, anotei tudinho aqui, Coloquei no caderno. Então, o meu aluguel, hoje que eu pago mensalmente, é R$ 250, Que eu pago todo mês. Então, o aluguel é 250 que eu pago. Aí vem a energia, que é a conta de energia, que é em torno de R$ 91, Varia um pouco o valor, mas esse é o valor máximo, assim, que vem. Não passa de R$ 100, gente, não passa, minha energia. Então, esse valor entre 85, 90, 91, 98, 97. Eu coloquei aqui 91 porque geralmente vem mais nessa faixa, 91, 89, 90. A água que eu pago todo mês é também R$ 45, é em torno de R$ 45. Varia um pouquinho, diferença de R$ 1, R$ 2. Tipo, vem 38, 37, 40, 45, que foi o que eu coloquei. Então, não passa de R$ 45 a minha conta de água todo mês. A próxima conta que eu pago todo mês é a internet, Inclusive aqui, o meu Wi-Fi. A minha internet que eu pago todo mês é R$ 80, R$ 79,90.
esse é o valor fixo da minha internet que eu pago mensalmente. A outra coisa também que eu pago, né, mensalmente, alimentação, que é o mercado, que é R$ 360, né, todo mês. Então, essa é a minha compra, esse valor em mais ou menos mensal, por mês, as minhas compras de mês, que dá nesse valor, 360. Já chegou a R$ 400, mas 400 foi... Eu coloquei mais coisas aleatórias, né? Então, assim, o meu mercado mesmo, todo mês, é esse valor, R$ 360, que dá o suficiente para um mês. Carne e mercado é esse valor que eu consumo mensalmente. A minha próxima despesa é o verdurão, né? As verduras. As verduras eu compro por semana, mas o que eu gasto em torno, mensalmente, é R$ 88, né? De verduras. Mensalmente eu gasto 20, 22, 15, que eu compro bem pouquinho mesmo ali só para passar a semana, para não estragar, né? Que no mês, mensalmente, dá esse valor de R$ 88. E a minha próxima despesa, mensalmente, que eu tenho que pagar todo mês, se eu quiser assistir, é a TV. A minha é a Oi TV, minha TV é a Oi, então eu tenho uma assinatura e eu pago mensalmente, que é R$ 89, esse valor fixo, né? Teve aumento esse ano, mas era 85, 80, mas hoje é 89, esse valor. E eu também, gente, pago empréstimo mensalmente. Eu tenho um empréstimo, né? E eu tenho que pagar todo mês, que é R$ 97. Eu pago esse empréstimo todo mês, R$ 97. E essas são as minhas despesas fixas, né? Aluguel, energia, água, internet, alimentação, que é o mercado, né? O verdurão, que são as minhas verduras, frutas, verduras e legumes. TV, a minha TV e empréstimo. Tudo isso mensalmente dá no total de R$ 1.100. Todas as minhas despesas fixas é R$ 1.100. Sobra R$ 200, gente, para poder eu me virar com as despesas variáveis, né? Cartão de crédito, cabelo, unha, né? Uma vibezinha, uma noitinha com as amigas, né? Que eu gosto de estar curtindo com as amigas, mas eu tenho esse controle. Então, assim, eu recebi isso aí em 1.300 por mês e eu me viro suficientemente, tranquilamente, gente, com esse valor, com esse aí mensalmente. Então, eu tenho esse controle de não ultrapassar. Às vezes dá até menos, às vezes eu, tipo, economizo mais no mercado. Às vezes a energia vem um pouquinho mais barata, né? Que varia a energia, a água, né? Então, assim, tem mês que eu gasto um pouquinho menos, mas esse é o valor máximo, R$ 1.100 mensalmente. E essas são as minhas despesas, né? E eu acho tranquilo, acho boa, acho meu aluguel barato. A minha água também eu acho barata, porque não passa de R$ 45. A minha energia, teve um tempo aí no ano passado que tava super cara, tava ultrapassando de R$ 100. Então, assim, tava bem cara. Mas hoje ela não ultrapassa os R$ 91, não, 91, 92, não ultrapassa, né? Que eu passo o dia inteiro fora. E só fica ligada a geladeira, mas eu fico a geladeira ligada, o resto fica tudo desligado, eu deixo tudo desligado. E esse é o valor em média, né, mensalmente. Aí eu pago empréstimo também, que é R$ 97. A minha TV, que é os 89, né? Aí o verdurão também é R$ 88, não passa disso daí. Eu acho tranquilo as minhas despesas, eu acho bem normal e eu tenho esse controle, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que foi bem rápido, a minha despesa é pouca, graças a Deus, que foi bem rápido. Quero que vocês deixem aí nos comentários, né, quais são suas despesas, se você tá pensando em morar sozinha, né? Porque se você está pensando e você tem uma rendinha aí que você tem, assim, uma base, uma noção que dá pra você viver, eu aconselho você a meter a cara, porque vale a pena, gente, vale a pena você ter essa responsabilidade, ter essas despesas, porque faz parte da vida, gente, faz parte do brasileiro. A gente não vive sem água, não vive sem comer, não vive sem internet, não vive sem a moradia, não vive sem essas coisas. Então, assim, gente, não adianta, a gente vai ter que conviver com isso, né? Morar na casa da mãe é bonzinho, mas é muito acomodante, né?
Eu já faz muito tempo que eu saí da casa da minha mãe e eu não tenho a menor pretensão de voltar para lá, não tenho mesmo. Prefiro, com todos os apertos da vida, com todas as despesas, sobreviver com o que eu tenho mesmo e me virar nos 30. Mas não quero morar com ninguém, não quero morar com minha mãe. Hoje eu tô bem sozinha mesmo, né? Quando você casa, você mora com alguém, quando você sai da casa dos pais, quando você começa a morar sozinho, você se dá conta de que é a melhor coisa. Então, não tem a comparação, a paz que a gente tem morando só no canto da gente, fazendo aquilo na maneira que a gente quer, que a gente pode, sem ninguém para encher o saco, sem ninguém para perturbar, sem ninguém para te dar trabalho, para te aumentar as despesas. Então, eu penso dessa forma e eu prefiro viver assim, né? Hoje eu moro sozinha e eu pretendo continuar morando sozinha ainda por algum tempo, né? E eu não me arrependo, né? Hoje eu vivo bem. É aquele velho ditado: é melhor só do que mal acompanhado. Isso aí vocês podem ter certeza. Então, se você tem essa intenção de morar sozinho, tá pensando, quer, então assim, eu aconselho vocês realmente a pensar nessa possibilidade, porque vale a pena. Vale a pena mesmo. Se você tem condição, tem alguns bicos aí, ou tem uma rendinha certa, eu aconselho, né? Porque vale super a pena você ter essa responsabilidade. Isso amadurece muito você. Amadurece, faz você acostumar, faz você a criar o hábito de ter ali aquele compromisso mensalmente. Assim, às vezes é preocupante. Você já pensa ali na conta, no que você tem que pagar, chegou o dia de pagar ali. Nossa, você já tem que pagar o aluguel, tem que pagar a água, a luz. E a gente acostuma com aquilo ali, a gente vive com aquilo ali. Quando chega o dia de pagar, eu mesma tenho um prazer de deitar no meu sofá, curtir minha TV, sabendo que ali tá paga, sabendo que meu aluguel tá pago, que eu consigo pagar as minhas contas, as minhas despesas com o meu próprio dinheiro, né? E eu vivo da minha maneira, da minha forma. E eu vivo bem assim, eu vivo feliz com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que eu pago. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que vocês vivem, se mora com a mãe, com o pai, com o namorado, com o marido. Se tem a intenção, a vontade de morar sozinha ou sozinho, porque é muito bom, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tá? Se vocês ainda não seguem o canal da Val, segue, tá? Deixa o seu like, a sua curtida se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, pode deixar o dislike, não tem problema, tá? E se inscreva no canal, tá bom? E espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!